As oportunidades que nós temos como pastores nesse tempo para anunciar o Evangelho são tão poucas. De um modo geral, a gente tem cerca de 35, 40 minutos para anunciar o Evangelho para as pessoas de uma forma didática, de tal maneira que elas possam compreender. Por isso, hoje, um culto muito especial, por direção de Deus, eu creio assim, eu não poderia deixar de dar uma palavra aos irmãos, num momento tão lindo, tão bonito, da vida da igreja e da vida desses irmãos e irmãs tão queridos que foram recebidos hoje. Nós estamos vivendo num tempo em que a maioria das pessoas estão muito confusas e sem saber como viver. As pessoas estão infelizes, entristecidas, naquela palavra de Isaías, que diz que nós andamos como ovelhas que não têm pastor. Por isso, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus, alguns versículos, do Evangelho de João no capítulo 10. Jesus Cristo estava diante dos fariseus, dos religiosos da época, e ele começa no Evangelho de João, descreve isso a partir do versículo do capítulo 8, ele começa a explicar para as pessoas o que significava e quem era o bom pastor. E ele usa uma profecia do livro de Ezequiel, para Ezequiel 34, para explicar a diferença entre os falsos pastores e o bom pastor. No livro de Ezequiel, no capítulo 34, os primeiros 7 versículos, ele conta, Deus falando através do profeta, que aquele povo estava sendo guiado por falsos profetas, por falsos pastores. E a partir do versículo 8 do capítulo 34 de Ezequiel, então Deus diz que Ele mesmo viria para cuidar do seu povo, e a profecia se cumpre através da pessoa de Jesus, e é sobre isso que Jesus está falando no capítulo 10. Na época de Jesus, cerca de 600 a 700 anos depois da profecia de Ezequiel, Jesus observa e vê aquele povo, e vendo que eles estavam profundamente infelizes, inquietos, apavorados, perdidos, Jesus vem até eles e se manifesta, dizendo a eles: eu sou o bom pastor. Isso porque na época de Jesus, as pessoas que dirigiam o povo, que conduziam as pessoas, que falavam com as pessoas, que guiavam as pessoas pela vida, eram os sacerdotes ligados à religião judaica. E os sacerdotes, então, desde o Antigo Testamento, eles foram acrescentando regras, leis, de tal maneira que o povo agora estava profundamente sobrecarregado com os ritos, com as leis, para que eles pudessem ter aproximação de Deus. Cada vez mais eles aumentavam a carga, cada vez mais eles colocavam na mente das pessoas daquela época que se elas quisessem ter a Deus, eles teriam que cumprir determinados ritos, determinados sacrifícios, eles teriam que fazer coisas que eram absurdamente religiosas e práticas
quase ou totalmente impossíveis de serem curadas. Então Jesus vem até eles e diz a eles, se alguém puder me ajudar aqui, ou então passar o slide para mim. Isso. Cenários para os ladrões da vida. O cenário era esse, era religioso, era difícil, as pessoas tinham dificuldade, a mente das pessoas estava dominada por uma religiosidade que não as levava a uma vida feliz, a uma vida digna, a uma vida bonita. E os religiosos da época cada vez mais aumentavam essa carga na vida das pessoas, exigindo deles determinados comportamentos, e ganhavam a mente deles de tal maneira que eles não sabiam como viver e como serem felizes. Então Jesus vem até eles e diz a eles: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Naquela época, essa imagem da porta era uma coisa muito comum para as pessoas da época. Eles tinham que ir ao templo e passar pelas portas do templo. E na última porta, para eles entrar e falarem com Deus, eles tinham que oferecer um sacrifício de tal maneira que para eles obterem o perdão do pecado, aquele sacrifício do animal, das pombas ou de um carneirinho, de uma ovelhinha, teria que ter um atestado de qualidade feita pelo sacerdote. E geralmente o sacerdote impedia as pessoas de oferecerem as ofertas, eles faziam uma troca, de tal maneira que como se fosse um pedágio. Eles traziam oferta, o sacerdote guardava e escondia aquela oferta e oferecia outro animal no lugar, e aí eles aumentavam, inflacionavam o preço do animal e cobrava das pessoas. E as pessoas, por elas crerem daquela forma, por elas acreditarem que a única maneira delas se aproximarem de Deus era através dos sacrifícios, elas faziam. Elas tinham que voltar ao templo depois de um certo tempo, quando elas cometiam algum tipo de pecado, quando elas agrediam alguém, quando elas ofendiam, quando elas machucavam, quando elas batiam, quando elas matavam. Era um mundo muito violento e eles estavam sempre voltando àquele lugar para obter paz no coração. A mente das pessoas estava dominada por essa religiosidade praticada pelos falsos profetas e pelos falsos pastores. Então Jesus vem e diz: eu sou a porta. Se vocês quiserem ir a Deus, vocês precisam ir através de mim. Ninguém vem ao Pai, não é vai, ninguém vem ao Pai. Ele, Jesus, é Deus Pai, vem, Deus Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando vocês entrarem por mim, vocês sairão, porque em mim vocês sairão e voltarão. Em mim vocês estarão, sempre eu estarei presente na vida de vocês, e vocês sempre estarão presentes na minha vida, quando vocês passarem por esta porta que é Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. O que acontece é que a nossa mente, e Jesus explica isso para eles, ela tem sido roubada. Jesus diz assim: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Todos que vieram antes dele. O que ele estava dizendo é tudo que havia sido ensinado a eles antes de Jesus eram coisas feitas por ladrões e salteadores. É muito fácil a gente detectar quem são os salteadores. Eles são violentos, eles são agressivos, eles invadem, eles chegam escondidos, eles pulam as cercas, eles entram por caminhos que ninguém espera.
Mas os ladrões, eles são diferentes. Eles estão mais próximos de nós. Eles convivem conosco. Era isso que Jesus estava dizendo. Eles são os profetas que estão dirigindo vocês. Eles são os falsos pastores que estão conduzindo a vida de vocês. Jesus dizia para aquelas pessoas. De tal forma que a mente de vocês está sendo conduzida por ladrões de mente, ladrões de coração, ladrões de alma, ladrões de emoção. E é isso que tem acontecido nos nossos dias. As nossas mentes estão sendo roubadas. E ao contrário do que muitos pregadores afirmam, as nossas mentes estão sendo roubadas. Por trás disso, é claro, está o inimigo. Mas na verdade, as nossas mentes estão sendo roubadas por guias humanos. Hoje o mundo não está mais centrado na religião. Hoje o mundo está centrado em guias humanos, que são falsos profetas, que são falsos pastores, que oferecem para as pessoas direção sem a presença de Deus, sem que Jesus se faça presente. É por isso que Jesus diz: eu sou a porta, e todos que vieram antes de mim, e que dirigiram as nossas vidas, ou a vida daquelas pessoas, eram falsas as suas propostas, eram falsas as suas ideias. Hoje, os ladrões das nossas mentes e portanto da nossa vida, eles estão presentes, muito próximos de nós. São os youtubers, são os influencers, são aqueles que estão espalhando notícias e prometendo a todos nós felicidade, alegria, oferecendo paz, oferecendo nomes, propostas que possam de fato resolver a nossa vida. De tal maneira que nós começamos a conviver com pessoas com uma mente adoecida, e nem nos damos conta que nós também estamos ficando adoecidos, porque estamos distantes, longes, e achando que nós vamos encontrar em determinadas pessoas ou em determinadas propostas alguma solução para a nossa vida. Às vezes é duro dizer isso, mas às vezes eles estão presentes na nossa casa, às vezes eles estão ao redor da nossa mesa. Eles vão nos seduzindo, eles vão nos enganando, eles vão nos mentindo, eles vão distorcendo a verdade. E como nós temos uma natureza pecaminosa e somos pessoas adoecidas por causa do pecado, nós vamos nos acomodando a essas propostas e vamos aceitando a essas propostas para a nossa vida como se elas fossem normais, e anulamos a possibilidade de Deus estar presente na vida, porque nós nos acostumamos com essas propostas. Vamos sendo enganados, vamos sendo seduzidos, vamos nos acostumando com aquilo que se afirma ser o novo normal, e as nossas mentes vão sendo ganhas, vão sendo subjugadas, vão sendo dominadas, vão sendo absorvidas por essas propostas que não consideram a pessoa de Deus. Quem são os ladrões da sua alma, das suas emoções, da sua mente? Quem são as pessoas que estão dominando a sua mente, seduzindo o seu coração, as suas emoções, para você ser aquilo que Deus não chamou você para ser? Quem são? Talvez eles estejam lá na escola fazendo a tua cabeça, talvez eles estejam lá na universidade, talvez eles estejam no teu trabalho, talvez seja essa quantidade de tempo que você gasta com as mídias sociais, com Netflix, vendo e permitindo que a sua mente seja lavada por esses que querem roubar a sua mente,
Jesus diz que todos que chegaram antes dele chegar na sua vida, eles tentaram roubar a sua mente. Todos eram ladrões de alma, de emoções, de alegria, de prazer, de vida verdadeira. Estão roubando a sua mente. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Por que que há tantos ladrões? No nosso país eles se multiplicam. Por que que há tantos? Porque há muitos que não querem Jesus. Há muitos que não querem crer em Jesus. Há muitos que não querem, apesar de estarem ouvindo, ouvem, mas não permite que ele entre no coração. Por isso, eles vão se tornando cada vez pessoas mais infelizes, pessoas mais entristecidas. Muitos ficam até com raiva quando a gente fala a respeito de Jesus Cristo como Senhor, como aconteceu neste capítulo. Eles reagiram dizendo que Jesus era endemoniado. Eles reagiram dizendo que o discurso de Jesus não fazia sentido. É isso que eu ouço constantemente das pessoas. Quando se anuncia Jesus, quando se prega Jesus Cristo crucificado, aquele que morreu e ressuscitou, as pessoas reagem. A palavra de Deus diz que é assim. Quando você prega o Evangelho, ou as pessoas creem em Jesus para a vida, ou elas deixam de crer em Jesus para a morte. Porque há tantos ladrões? Porque as pessoas preferem uma coisa mágica. Eu vou participar da vida da igreja de vez em quando. Eu vou tomar ceia uma vez por mês, já é o suficiente. Essas pessoas não estão entendendo o que é o Evangelho. Porque as pessoas preferem crer em promessas falsas, enganosas. Preferem acreditar em sonhos que não tem nada a ver com Deus. Preferem acreditar em propostas de vida que sejam mais visíveis do que crer na pessoa de Jesus. Por isso, os ladrões se multiplicam. Os ladrões de alma, os ladrões de mente, os ladrões de coração. Porque como ovelhas perdidas, nós começamos a ouvir a qualquer um e permitir que qualquer um entre no nosso coração e na nossa mente. Jesus disse assim, nesse capítulo, no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quem tem Cristo no coração, ouve a voz do bom pastor, não ouve outras vozes. As outras vozes perdem o espaço, porque eles começam a ouvir a voz do bom pastor. E no meio dessa confusão que o mundo está vivendo, as pessoas começam a seguir a Jesus. E graças a Deus, porque isso tem acontecido aqui. Quem se faz presente em sua vida? Os ladrões ou Jesus? Onde houver, se há no seu coração algum conflito a respeito de princípios cristãos, valores cristãos, há uma grande possibilidade que a sua alma esteja sendo roubada por alguém que não é Jesus. Se houver no seu coração alguma dúvida quanto àquilo que você é para Deus, ou do projeto de Deus para a sua vida, há uma grande possibilidade que você esteja permitindo que a sua mente seja roubada por outra pessoa, que não Jesus. Há uma grande possibilidade que a sua mente esteja sendo transformada, esteja sendo adoecida, porque onde Jesus chega, há uma transformação.
É por isso que muitos não querem ser transformados, muitos não querem viver uma vida para Deus, muitos não querem aprender a amar, muitos não querem perdoar, muitos não querem abraçar, muitos não querem acolher. Aonde há conflito, aonde há confusão, aonde há desespero, aonde há competição, aonde há briga, aonde há abuso, aonde há humilhação do outro ser humano, Deus não está presente. As mentes estão sendo roubadas e Jesus não se faz presente. É muito fácil de discernir quem está presente na sua vida, quem está presente na sua casa, quem está presente na vida da igreja, quem se faz presente na sua vida e na sua existência. Jesus ou outros ladrões e salteadores que estão fazendo a sua mente e o seu coração andar por caminhos que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Atualmente, 70% das pessoas que recebem notícias ou propostas de vida, elas não têm capacidade, elas não têm condição, não há meios delas saberem se aquilo que elas estão vendo e recebendo pela mídia, se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é falso. 70% da população não tem a menor ideia do que eles estão jogando para dentro da mente e do coração deles. Há tantos ladrões roubando a sua alma, roubando a sua mente, roubando o seu tempo, roubando a sua inteligência, roubando a sua sabedoria, roubando a sua vida. Talvez você esteja perguntando: por que eu sou tão entristecido? Talvez haja alguém aqui perguntando: por que eu fico com tanto conflito? Porque você está dando ouvido, porque você não está ouvindo a voz do bom pastor. Essa voz do bom pastor, ela é mansa, ela é suave, ela não tem gritos, ela é uma voz de amor, ela é uma voz que te chama, e quando você a ouve, e você compreende, e você acolhe no seu coração, você segue, e aí a vida de Jesus vem para dentro de você, e Ele começa a mudar você. Ele vai tirando as suas confusões, vai tirando os seus conflitos, vai arrancando os seus medos, os seus atritos, os seus temores, as suas angústias, as suas ansiedades vão diminuindo, e você vai ganhando no coração uma paz e uma alegria de viver. Eu vim para que vocês tenham vida, uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida que sai pelos poros, uma vida que vaza pelo seu olhar, uma vida que é a sua transpiração. Aqueles com quem você convive, quando Ele habita o seu coração, eles percebem, há uma diferença, eles notam pelo seu andar, pelo seu falar, pelo seu olhar, pelo seu abraço, porque a sua mente e o seu coração está cheio da presença e da graça dEle, porque Ele vem e Ele diz assim: a minha vida sou eu quem a dou, e ninguém a tira de mim, eu a dou, e eu dou para quem eu quero. Ah, meu irmão, é maravilhoso saber que Ele quis dar a vida dEle para mim, e um ser humano como eu, Ele quis vir e morar dentro de mim, e ir transformando a minha vida a cada dia, e Ele continua transformando, e eu oro a Deus e falo: Senhor, eu quero ser um velhinho amável,
cheio de graça, cheio de amor, cheio de bondade. Transforma a minha vida, Senhor, a cada dia. Nesta noite, eu sei que já se faz tarde, mas eu quero te convidar para você dizer para Ele: vem, Senhor, entra no meu coração. Tira da minha mente essa forma de ver a vida que está me adoecendo, e me faz ver a vida através de Jesus. Você quer? Você quer entrar por essa porta para vir até o Pai? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, que ninguém aqui nesse ginásio fique olhando para lugar nenhum. E se você quiser, repita essa curta oração comigo. Fale aí no seu coração: Senhor, eu reconheço que sou pecador, que eu preciso de Ti. Entra no meu coração, Senhor. Transforma a minha vida. Arranca do meu coração, Senhor, esses pensamentos, essa forma de ver a vida, cheia de confusão, de conflito. Traz paz, Senhor, ao meu coração. Traz vida, traz alegria, traz prazer de viver para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Que Ele invada a nossa vida.